O preço da inércia. O universo é matemático. E quando eu descobri o preço da inércia, eu nunca mais voltei a dormir na vida. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que se um corpo está parado, permanece parado, e se ele está em movimento, permanece em movimento em linha reta e sua velocidade se mantém constante. Como você está? Parado ou em movimento? Você compreendeu esse princípio simples? Se você está parado, permanecerá parado e estático. Uau! Sabe qual é o segredo? Esteja sempre em movimento. Mesmo que lentamente, quando o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. O maior problema das pessoas é desejarem mudanças absurdas, quando na verdade o que você precisa é somente começar. Um avião comercial gasta 1 tonelada de combustível apenas na decolagem. Se o voo for de 2 horas, apenas a decolagem utiliza a maior parte do tanque. E quando eu descobri isso, eu fiquei pasmo. Uau! É por isso que muitas pessoas não saem do lugar, porque elas não possuem combustível no tanque. Já parou para pensar isso? Como está o seu tanque? Você tem combustível suficiente para decolar? Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca a partir do repouso, os passageiros tendem-se a deslocar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus já está em movimento, frena, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar-se. Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca e a partir do repouso. Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca a partir do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento frena, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar com a velocidade que possuíam. A inércia refere-se à resistência que um corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o universo pode até te direcionar e te empurrar para a prosperidade, mas você resiste a isso, faz uma força contrária ao seu próprio crescimento. Ou seja, você é seu próprio inimigo. Você é quem trava seus resultados. Você é quem impede seu crescimento e seu avanço. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Se você está vivendo sem experimentar resultados extraordinários, é porque você exauriu suas energias. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar. Você sabe como é o ciclo de vida de um projeto? Todo projeto é planejado, executado e controlado. Na fase da iniciação, você precisa tomar consciência de todas as informações essenciais, como tempo e custo que afetarão o projeto. Quanto você precisará investir? Antes de partir para a segunda etapa do planejamento, deve-se haver uma preparação sobre os esforços que serão empregados para a realização do projeto. Nessa fase do planejamento, há um nível de detalhamento muito maior, diferente da visão geral que satisfaz a iniciação. O objetivo aqui é estruturar um plano consistente que ativará o sucesso do programa. Essa fase precisa ser escrita. Lembre-se, aquilo que não está escrito não existe. Você tem seus alvos por escrito, seus sonhos, seus objetivos a médio e longo prazo? E se você for solteiro, tem escrito a lista de características da pessoa que você deseja encontrar? Escreva. Há um poder incrível na escrita. Durante a execução, terceira fase, a atenção está voltada para o exercício do que foi planejado. A quarta etapa é o monitoramento e o controle. Eles ocorrem em paralelo com a execução e é uma forma de garantir que o que está sendo feito é compatível com o planejamento. Se algo não estiver em conformidade com o que você deseja, pare e retome. Volte atrás e não tenha compromisso com o erro.
Vejo muitas pessoas insistindo em coisas que jamais darão resultados e, consciente disso, simplesmente porque não querem voltar atrás por terem tomado uma decisão errada. Seja livre para voltar atrás quando sua escolha não for assertiva. A última etapa é o encerramento, calibragem. Talvez você não compreenda porque estamos falando disso nesse momento, mas o maior projeto que você pode ter é a sua própria vida. Se você não cumprir as etapas, infelizmente não conseguirá alcançar seu estado desejado. Você estava na inércia por não tratar a sua vida como um projeto. Todo bom projeto tem data para acabar e precisa ser escrito. Nunca se esqueça que o maior compromisso da sua vida é com você mesmo. Não brinque com sua vida. Qual projeto você irá desenvolver a fim de sair da inércia nos próximos 15 dias? Escreva abaixo aquilo que queima em seu coração. O ciclo do medo. A semente. O medo é um pensamento e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente e é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. As sementes são multiplicadoras em sua essência. A semente carrega o DNA de sua espécie. Não posso plantar abacaxi e esperar colher soja. São sementes de espécies diferentes. E o que é a semente do medo? O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes e transmitem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar absolutamente nada que destilam essas sementes nos ares. A maior parte das pessoas são pássaros que comem as sementes dos outros e distribuem de forma desordenada em terras alheias. As pessoas fazem isso simplesmente por não terem conhecimento. Diferente de você, que tem aprendido com esse livro a se tornar alguém diferente da maioria e nunca mais andará no efeito manada. A terra fértil é o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. É quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. O adubo. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamentos, falas e escritas negativas que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo, a tendência é que ele cresça forte e robusto e te domine em todo o tempo. O agrotóxico. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se atacar durante o medo e, para isso, o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento. Isso mesmo, o agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe o medo, em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo, de uma leve ansiedade até o pavor, você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo. E é o que chamamos anteriormente de dessensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma resposta mais inteligente. O semeador. Você é o semeador, por isso deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. A colheita. Tudo que se planta se colhe, certo? Errado. Isso é mentira. Você pode A. Colher o que plantou. B. Plantar e não colher. C. Abandonar a sua plantação. D. Plantar, mas a terra pode não responder. E. Plantar, mas o clima pode acabar com tudo. F.
Plantar e perder tudo para uma praga ou para um ladrão. G. Plantar uma semente e a mesma não germinar. H. Plantar tâmara e não colher em vida. Nesse caso, as tâmaras que não são geneticamente modificadas levam entre 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta. Uma semente de milho pode virar, em média, mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for replantada? Toda semeadura é superada pela colheita. E isso é um princípio. Eu já tive a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando eu era criança, eu ficava indignado com uma expressão bíblica sobre semeadura que eram 100 por 1. Hoje eu experimento proporções muito maiores que essa. Isso é real. Essa vida realmente existe e você até poderia experimentar. O problema é que você atrapalha a si mesmo. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidade e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja? Pare de plantar aquilo que você não deseja colher.